ainda em oração. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela vida do Roberto e rogamos nesse instante o Teu Espírito iluminador, conduzindo nas palavras, nos gestos, na mensagem que o Senhor tem para a Tua igreja. Também que o Teu Espírito venha nos dar entendimento, que Ele abra os nossos corações e mentes e que nós guardemos com carinho, com respeito e com obediência a Tua Santa Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, igreja, tudo bem? Hoje nós vamos falar de alegria. Aí o Samuel colocou lá, primeiro slide. Hoje nós vamos falar de alegria. E nada melhor de falar de alegria do que comemorar o Dia dos Pais, né? Aproveitar essa data oportuna. Quantos pais aqui se alegraram com seus filhos, né? E isso é muito bacana, né? E para mim foi um dia melhor ainda, porque hoje é a primeira vez que o meu filho nas competições conseguiu ganhar um troféu. Então, hoje é um dia alegre e mais alegre ainda por isso. E acredito que cada um de vocês tiveram motivos durante esse tempo todo de se alegrar com os seus filhos e receberam muita gratidão deles, né? Alguns ligaram, outros passaram junto. E por que não nós agradecermos a Deus, né? Dar um presente a Deus. Como que a gente pode dar um presente a Deus nesse momento? Através da nossa oração, do nosso coração disposto para Ele. Então, aí, sentado mesmo, que cada um possa dobrar a sua fronte e que agradeça ao seu Pai, agradeça ao Senhor pela vida que Ele tem nos dado, por ser o nosso Pai, de ter nos recebido como filhos. Então, se cada um puder fechar os olhos por alguns instantes, agradeça a esse Deus maravilhoso que a gente tem. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem nos resgatado, Senhor, o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado alegria, tem nos feito, Senhor, passar por todos os momentos da nossa vida. Senhor, que esse dia, que esse momento, meu Pai, de louvor e de agradecimento a Ti, meu Pai, chegue como um aroma suave a Ti. Aceita, meu Pai, todas essas orações que fazemos a Ti, Senhor, agradecendo e louvando ao Senhor, meu Pai, por ser o nosso Pai, o nosso Abba. Assim nos colocamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de alegria, né? Tá aí, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está fazendo para nós um chamamento. Ele repete 2 vezes, ele dá ênfase. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aonde que Paulo está falando sobre alegria? Está falando na carta que ele mandou à igreja que se reunia em Filipos. Pode abrir aí a sua Bíblia, lá em Filipenses. A gente, por princípio, vai deixar já aberta, não tem um versículo próprio agora, mas nós vamos navegar por vários versículos desses. A gente vai lá ver em Filipenses, está depois de Efésios. A gente pode deixar aberto aí, e aí conforme a gente for caminhando, nós vamos olhando o que Paulo escreveu a essa igreja, né? Como foi essa carta. Já prepararam? Estão com as suas Bíblias aí abertas? Pode deixar lá no capítulo 1 mesmo. Esta carta que nós vamos falar hoje, meditar hoje, é uma carta de agradecimento à igreja que se reunia lá na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade que estava na Macedônia e foi a primeira igreja fundada por Paulo lá naquela região. Paulo enviou estes agradecimentos por conta da disposição do coração da igreja em favor do Evangelho. Era uma igreja que se dispunha, que respondia a essa boa nova, que ouviu as mensagens de Jesus e que se colocava à disposição do Evangelho. Vamos lá começar a navegar, lá no capítulo 1, vamos ver o que Paulo fala na carta dele, no versículo 3, 4 e 5. Olha como que ele se dirige à igreja.
Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós e todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Era uma igreja que, desde que foi inaugurada, desde que ela nasceu, ela se dispunha na cooperação do Evangelho. Então, já é um agradecimento de Paulo por conta disso. Filipos era uma comunidade basicamente formada por cidadãos romanos. E os cidadãos romanos, naquela época, tinham muitos privilégios. Porém, eles também viviam seus dilemas sociais. Eles também tinham os seus problemas políticos, econômicos. E toda essa situação são coisas que também vivemos hoje. Então, os mesmos problemas que a igreja de Filipos tinha dentro do seu tempo, nós também vivemos hoje dentro do nosso tempo. Então, era uma comunidade como a nossa. E Paulo está mandando uma carta para eles, agradecendo por toda a cooperação que eles têm com o Evangelho. E, através desta carta, ele encoraja os irmãos a enfrentar as situações adversas que eles viviam com alegria. Então, Paulo olhava para eles e falava o seguinte: olha, irmãos, vocês têm enfrentado dificuldade, mas enfrente as dificuldades com alegria. Importante ressaltar que Paulo escreve essa carta em um momento cheio de adversidades. Onde que Paulo estava quando escreveu essa carta? Paulo estava encarcerado em Roma. Ele estava numa cela, preso. E o que ele estava fazendo lá? Ele estava esperando um veredito romano. Se decidia pela liberdade ou por sua morte. Nesse momento é que Paulo escreveu essa carta. Podemos usar a situação de Paulo como um reflexo da situação de muitos que estão entre nós, passando as mesmas situações semelhantes, dificuldades, assim como Paulo. Então, essa carta de Paulo serve também como exemplo para a gente olhar como que Paulo enxerga a alegria em meio à adversidade. Dentre outras exortações que tem dentro da carta, e orientações à igreja, Paulo destaca o conceito de alegria e contentamento 19 vezes. Paulo fala sobre alegria, sobre contentamento, 19 vezes. Quantos versículos tem essa carta? Ela tem 95 versículos. Então, 20% da carta, Paulo está falando para os irmãos de Filipos. Vivam com alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos. Eu não vou ler as 19, mas eu separei algumas aqui que a gente pode meditar sobre elas. Vamos ver algumas situações. Paulo lembra que, mesmo encarcerado, orava alegre pela igreja. Vamos olhar no capítulo 1, no versículo 4. Olha o que Paulo fala. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, mesmo encarcerado, mesmo na situação em que ele estava vivendo, ele diz lá, fazendo sempre, sempre com alegria. A disposição alegre de Paulo. Quando Paulo fala da possibilidade de perder a sua vida, em função do Evangelho, sofrendo a dor quase insuportável da prisão. Acredito que muitos de nós não tenhamos vivido essa experiência da prisão, mas a gente tem visto o quanto é angustiante essa situação de estar preso. E Paulo estava lá dentro. E ele fala o seguinte, lá no capítulo 2, versos 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifícios e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, Paulo está falando, eu estou sofrendo por conta do Evangelho, estou preso, encarcerado pelo Evangelho. Mesmo assim, eu me alegro.
mesmo assim a alegria está dentro do meu coração. Em meio às orientações, também, Paulo vem passando orientações e exortações para a igreja. E no meio da carta, ele relembra a situação de alegrai-vos. Ele fala lá no capítulo 3, no verso 1. Então, ele vem dando várias exortações, e aí ele vem e fala o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegrai-vos, entretanto, mesmo em tudo que eu estou exortando, alegrai-vos no Senhor. E um último exemplo, a gente pode ver lá no verso 4, capítulo 11. O que Paulo lá fala? Dentre tantos outros, Paulo reconhece o seu contentamento em Cristo. Então, lá no capítulo 4, versículo 11, Paulo está falando que ele está completo, contente. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Mas eu pergunto, e você deve perguntar, que alegria é essa de Paulo? Que meio a tanto sofrimento que passou, mesmo tanto ao que tem vivido, o que é essa alegria? Como Paulo vê? O que ele chama de alegria? Pode botar o slide 2? Obrigado, Samuel. Paulo está falando de um sentimento de contentamento, de prazer de viver, satisfação plena, e vai muito além de apenas um sorriso. Porque nós conhecemos muitas pessoas que contam piadas, que vivem sorrindo, mas dentro da vida dela existe esse sentimento de contentamento? Não vejo esta alegria como uma vida mascarada, mas é uma atitude positiva frente à vida. Paulo nos ensina, e mesmo frente às circunstâncias, alegrem-se. Enfrente essa vida de uma forma positiva, olhando de forma alegre para aquilo que vocês estão enfrentando. Podemos definir melhor o que Paulo chama de alegria como um contraponto à murmuração. Então, quando Paulo fala, não murmurem, ou quando ele fala, alegrem-se, parem de murmurar sobre o que vocês estão enfrentando. Não murmurem. Não tenham desesperança. A alegria que Paulo nos apresenta é uma alegria que nos traz gozo, segurança e paz. É essa alegria que Paulo está apresentando aos filipenses nessa carta. Ele fala, eu sei que vocês estão passando problemas, mas alegrem-se, alegrem-se. Outra vez digo, alegrem-se. E por que Paulo fala assim com a igreja de Filipos? Porque ele sabe do que ele está falando. É muito fácil a gente falar do que a gente não sabe. A gente fala como deve ser, mas a gente não vive. Agora, Paulo viveu experiências e ele diz, mesmo passando nessas experiências, eu me alegrei. Olha só aqui o que ele diz no verso 12 do capítulo 1. Então, a gente volta um pouquinho para trás, no capítulo 1, e olha lá no versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então ele recorda e fala para a igreja de Filipos, amados, certifiquem-se do que eu tenho vivido. E aí a gente vai procurar essas coisas que Paulo tem vivido aonde? Quem sabe? Onde Paulo fala do que ele viveu? Então, vou dar uma dica para vocês. Não está na carta aos Filipos. A Coríntios. É a segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Vamos lá dar uma olhada? Volta um pouco a sua Bíblia. A gente vai ver 2 Coríntios 11, nos versos 23 a 28. Vou voltar só um pouquinho.
capítulo 11, vamos ver do verso 23 ao 28. Olha o que Paulo fala. Quem não conheceu a vida de Paulo e achou que fosse uma vida super tranquila, vamos olhar o que ele vivia? Ele continua dizendo: são ministros de Cristo? Falo como de fora de mim. Eu ainda mais sou ministro de Cristo. Em trabalhos, muito mais. Então, se eles trabalharam, eu trabalhei muito mais. Muito mais em prisões. Então, Paulo, se os outros foram presos, Paulo foi muito mais vezes preso. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Então, a gente não passa por essas situações de perigo de morte? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. Ele foi uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Pelo que eu saiba, Paulo navegou 3 vezes. Então, se Paulo fosse pegar um navio, eu não entrava mais nele, né? 3 vezes que ele pegou um navio, 3 vezes teve naufrágio. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Passou lá, perdido no meio do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, olha a vida que Paulo enfrentava durante o seu dia a dia, a sua caminhada. Além das preocupações com todas as igrejas, ele passou por naufrágio, ele passou por dificuldade. E mesmo assim, ele se dirige à igreja de Filipos dizendo o seguinte: alegrai-vos, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo fala de perto das circunstâncias. Quando ele chega para a igreja de Filipos e fala, olha, alegrem-se em meio às tribulações, ele sabe do que está falando. Ele está vivendo tribulações, ele viveu tribulações. Paulo teve dificuldade de relacionamento, teve dificuldades de suprimento. Paulo teve perdas, foi imputado pelas preocupações, enfim, ele não foi um super-homem que não passou por problemas ou nada. Ele sofreu as circunstâncias assim como nós vivemos hoje. E assim como a igreja de Filipos também vivia. Então, Paulo está mostrando para nós, alegrai-vos, eu sei o que é uma vida difícil, eu sei o que é passar pelas circunstâncias da vida. E Paulo dá algumas orientações em sua carta para situações que também vivemos no dia de hoje. Então, lá na carta de Paulo, nessa carta de Filipenses, a gente pode ver algumas situações que ele coloca para nós. Vamos abrir no capítulo 4, nos versos 2 e 3. Vamos voltar lá, capítulo 4, verso 2 e 3. Olha o que estavam enfrentando a igreja lá em Filipos. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo chama a atenção, nesse momento, para não deixar que as dificuldades nos relacionamentos, que essas roubem nossa alegria. E por isso nos orienta a sermos cordiais e amáveis uns com os outros. Então, no meio de uma comunidade,
no meio de relacionamento, no meio da igreja, nós vamos ter dificuldade de relacionamento. Você vê aqui que ele cita, né, que existia um problema entre Evódia e Síntique. Eles não concordavam. Eles tinham um relacionamento difícil. E Paulo fala que auxiliem para que elas pensem concordemente, amavelmente, no relacionamento entre eles. Esse é um ponto que Paulo nos chama. Vamos ver outro ponto apresentado por Paulo? Agora, no mesmo capítulo 4, vamos lá ver o verso 4 ao 7. Opa, acho que eu coloquei... Isso. Do 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte, na verdade, eu marquei o capítulo errado aqui, mas eu vou ler para vocês o capítulo. Não é esse, mas o texto é aqui. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por Cristo. O texto que eu queria ler era esse, estava só com a referência errada. O que Paulo está falando aqui para nós? Que ele também passou por perdas. Ele tinha os seus status sociais. Paulo passou pelo impacto da perda, perdeu o seu status religioso, ele era fariseu, e também de autoridade romana. Perdeu a sua posição social. E uma constatação importante é que as perdas que temos na vida também podem roubar a nossa alegria. Em nosso caminhar, nós perdemos a juventude, e isso nos confronta com novas realidades. Em nosso caminhar, podemos perder a nossa saúde e nosso vigor, e isso pode tirar a nossa independência, e pode colocar em xeque a nossa autossuficiência. Isso é uma perda, a gente perde. Em nosso caminhar, podemos também enfrentar a perda ou diminuição da nossa renda, e isso nos tira a alegria. Todas essas situações e outras situações de perdas também podem roubar a nossa alegria. Cada um de nós já viveu situações de perda de parentes, situação de perda de emprego, situação de perda de posição e todo tipo de perda que a gente possa enfrentar. Essas situações marcam a nossa vida, interferem no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Outra coisa que Paulo fala, também importante, além das perdas, é que o pecado nos tira a alegria. Veja lá, no capítulo 3, verso 17 a 19. Esse eu acertei, não escrevi errado aqui não. Vamos ler? Capítulo 3, 17 a 19. Irmãos, sede imitadores meus, e observais o que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Quanto mais próximos das obras da carne estamos, mais longe da alegria de Deus também estamos. E quais são as obras da carne?
Essas estão lá, já estão descritas. Tem uma série de situações que a palavra de Deus já nos mostra como obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e nada mais. É isso? Não. Ele fala, e coisas semelhantes a essa. Talvez a gente olhe e fale assim, mas eu não estou me enquadrando em nenhuma dessas. Você está procurando pó? Você está vivendo olhando para o seu ventre? Você está procurando a sua natureza carnal? Então essas são obras da carne. Essas nos levam ao pecado. Essas nos afastam da alegria de Deus. Quanto mais nos preocupamos com as coisas terrenas, quanto mais nos deixamos nos influenciar pelas ofertas consumistas da sociedade contemporânea, mais as instabilidades e incertezas nos afundarão na angústia de viver. O que a gente tem visto hoje em dia? Homens e mulheres sofrendo com ansiedade, com depressão, por conta de uma sociedade individualista, centrada em si, longe de Deus. E isso rouba a tristeza. A alegria, roubam a alegria, nos traz tristeza. Quantas pessoas vivem triste por conta dessa ansiedade, por conta dessa incerteza? Ouvimos de Paulo que temos que nos alegrar. Porém, ele nos apresenta situações cotidianas que nos roubam a alegria. Então ele fala, alegrem-se, mas ele mostra situações que nos roubam a alegria. Então, o que devemos fazer para superar essas circunstâncias da vida que nos roubam a alegria? Aí Paulo nos ensina. Ele nos traz esse ensinamento. Ele não faria essa maldade conosco, de falar, olha, vivam felizes, vivam as circunstâncias da vida. Agora, como que eu faço para enfrentar essas dificuldades, essas circunstâncias e alegrar-me? Ô Samuel, pode passar o próximo? Esse é o quarto slide, acho que tem mais um. Isso. O segredo é pôr Cristo no centro da nossa vida. Não há outro segredo. É Cristo. A única forma de nos alegrarmos é encontrar Cristo no meio do caos da nossa vida. É a única forma. Não é trazer Deus para dentro do nosso caos, para dentro da nossa humanidade, mas é sairmos desse momento de humanidade, de caos, e nos achegarmos a Deus. É uma mão ao contrário. Não é trazer Deus para cá, mas é nos achegarmos a Ele. Paulo nos dá uma indicação clara disso, que todos os versículos da carta apontam para Cristo. Eu separei alguns também, mas se você olhar todo com cuidado a carta de Paulo aos Filipos, ele está apontando Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Vamos separar alguns. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Capítulo 1, versículo 1. A todos os santos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Verso 11 do capítulo 1. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Novamente, o centro é Jesus. No versículo 13 do capítulo 1. De maneiras que as minhas cadeias em Cristo. Sempre Cristo na frente. Versículo 21. Porquanto para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro, mas o viver para mim é Cristo. Versículo 29 do capítulo 1. Porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E no capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Cristo está na frente da nossa vida. Cristo é o alvo. Cristo é onde que a gente tem que atingir. Ele é o centro da nossa vida. Tudo que nós passarmos é Cristo. Eu perdi o emprego. Cristo. Eu tenho um parente doente. Cristo. Briguei com a minha namorada. Cristo. Tenho dificuldade financeira. Cristo. O meu irmão não fala comigo. Cristo. Cristo.
Cristo é sempre... E como que a gente põe Cristo em nosso caminho? É através da oração, é olhar para Ele. Olhar para Cristo é uma atitude nossa. Nós temos que tomar essa atitude. Se nós não tomarmos uma atitude de orarmos, de colocarmos Cristo em primeiro lugar, Cristo não vai ocupar essa posição. Depende de nós olharmos. Em nossa vida, haverão alegrias, haverão desafios, haverão perdas, haverão ganhos. Talvez alguns de nós estejam olhando somente para as circunstâncias que nos roubam essa alegria. Relacionamentos, temos dificuldades com relacionamentos e não conseguimos superar. Temos perdas e não conseguimos superar. Nós temos as nossas incertezas, nós temos as nossas ansiedades que não conseguimos superar. E por isso, nós vivemos com a nossa alegria roubada, nós vivemos triste. Agora, Paulo nos ensina a olhar para Cristo. E apesar de todas essas circunstâncias, de todas essas questões, vivamos em contentamento com a suficiência e a alegria de Cristo em nossa vida. Que o Senhor seja sempre a nossa direção. Que a nossa oração seja fervorosa, assim como eu tenho um problema sério com o nome. A Regina. Eu falo com ela, 5 minutos, esqueci o nome. Assim como a Regina falou aqui. Vamos orar, vamos dobrar o joelho. Deus responde. Orar, dobrar o joelho e pedir a Deus é colocar Cristo na frente. Amém? Muito obrigado. Nós agradecemos a Deus e a vida do Roberto, porque ele nos trouxe a sua palavra nesta noite, que ela, então, faça parte da nossa vida, né? Nós vamos, nesse instante, fazer uma pequena homenagem aos papais. Pedimos às crianças que venham à frente, estão por aí, né, espalhados. Vamos cantar com as nossas crianças, homenageando os papais. Aqui vive um alegre pessoal, família bem original. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Bebê tão bonito e gentil, bebê tão bonito e gentil. Que forte é o pai polegar, a mãe a rainha do lar. O irmão é maior, a irmã é menor. Bebê, vamos nós embalar, bebê, vamos nós embalar. Que forte é o pai polegar, a mãe a rainha do lar. O irmão é maior, a irmã é menor. Bebê, vamos nós embalar, bebê, vamos
nós embalar. Aqui vive um alegre pessoal, família bem original. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, bebê tão bonzinho e legal. Família bem original, família bem original. Família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Nesse momento, irmãos, nós também com gratidão vamos fazer a cerimônia de ordenação e investidura da nossa irmã diaconisa Cláudia. Há 15 dias atrás, os irmãos devem se lembrar que nós fizemos a cerimônia de ordenação e investidura de outros irmãos oficiais que tinham sido eleitos na última Assembleia Extraordinária acontecida no mês de agosto, né? No mês de julho. E nós, nesse instante, vamos fazer também essa cerimônia com a Cláudia, porque no dia ela teve que viajar em razão de acontecimentos de saúde na família, lá no estado de Minas Gerais. E aqui está ela. Eu peço à Cláudia que venha aqui à frente, por favor. Nós vamos, primeiramente, Cláudia, fazer a você algumas perguntas constitucionais. Pode ser de frente para a igreja mesmo, porque ela precisa te ouvir, né? Quando os apóstolos pensaram na substituição de Judas, a preocupação deles foi uma, e se está registrada lá no capítulo 1 de Atos, versículo 21, que aquele que fosse assumir a responsabilidade, né, em substituição a Judas, tivesse participado da história deles com Jesus Cristo, desde o momento do batismo até o instante em que Jesus foi assunto aos céus, ou seja, todo o ministério cristão. Então, tudo aquilo que o Roberto comentou hoje, falou hoje a respeito de Jesus, é o que caminha, o que acompanha a história da igreja cristã. E nós, então, para isso, queremos fazer uma consulta visando 3 preocupações básicas que deve ter o membro oficial da igreja. Em relação a Jesus, a sua vida com Jesus, em relação às Escrituras Sagradas, porque elas é quem dão o testemunho desta história de Deus, e as Escrituras Sagradas, elas
tanto do Novo como do Antigo Testamento, elas apontam para Jesus. O Antigo Testamento fala de Jesus, conforme foi dito, e o Novo Testamento é em decorrência de Jesus. Então, nós, e por isso cremos, serem elas a regra de fé e prática da história e da vida da igreja cristã. E uma terceira preocupação que nós devemos ter é em relação à igreja, porque também ela foi estabelecida por Jesus. Jesus disse que sobre a pedra, sobre a confissão, sobre a ideia transmitida por Pedro ao ser questionado por ele e respondido adequadamente, o Senhor então afirmou que a igreja que ele estaria abrindo, instaurando, inaugurando, não seria jamais vencida pelo poder das trevas. Então, Cláudia, as nossas perguntas a você, perguntas constitucionais, têm esta preocupação. Primeira, então, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, segunda pessoa da Trindade, e com o Pai e com o Espírito operam a salvação de toda a terra? Sim? Pois bem, em relação às Escrituras, você crê nas Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento como a regra de fé e prática, assim como cremos como igreja, e que apontam, que testemunham a Jesus Cristo, este Salvador da humanidade? Sim. Você crê na Igreja Santa, que veio para levar o ser humano, ao testemunho da vida cristã, ser, portanto, um instrumento para que ele possa falar de Jesus Cristo, aprender a respeito de Jesus, crescer, conforme ouvimos aqui, na sua fé, e também ser um lugar para abrigar todos aqueles que também precisam desta salvação? Sim? Ok. Eu peço a você nesse instante, Cláudia, que você venha aqui ao centro, agora de frente para o altar, e convidamos, portanto, a todos os presbíteros presentes em disponibilidade, em atividade, a que venhamos à frente para impor as mãos sobre a vida da nossa irmã em meio à oração. Por favor, se ajoelhe. Convido a igreja a se colocar de pé nesse instante, por favor. Imponhamos as mãos, por favor, vamos orar. Pai Santo e querido, na Tua presença nos encontramos e cremos que o Senhor está aqui conduzindo tudo o que está se realizando para a Tua honra e para a Tua glória. Nesta hora, Pai, impomos as mãos sobre a vida da Cláudia, a Tua serva que atuará, que trabalhará no ofício diaconal. Sabemos a importância, Pai, deste ofício na história da igreja. Sabemos a importância deste ofício na história desta igreja. Sabemos a importância deste ofício para o carente, para o necessitado, para aquele que foi chamado para servi-lo através dele. Nós oramos, portanto, pela vida da Cláudia. Pedimos, bondoso Pai, que o Senhor a sustente, que o Senhor possa ir com ela, dando-lhe discernimento, Pai, a respeito da obra que deva ser feita através desta imposição de mãos, da confirmação desta ordem de trabalho para a glória do Teu nome. Sabemos, Pai, que o Senhor quer usá-la para assistir, para consolar, para confortar, para abençoar vidas. Por isso, bondoso Pai, nós te pedimos, capacita, pois a Tua serva, que veio a este instante, através da instrumentalidade da igreja, nós te pedimos, Pai Santo, que o Senhor a abençoe e confirme na sua vida este chamado, para a Tua honra e para a Tua glória. Sustenta e conduz e dirige a Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedimos à nossa irmã que fique de pé nesse instante, por favor. Obrigado. E a igreja, nesse momento também, que responda afirmativamente
ao ofício, a confirmação daquilo que os irmãos em eleição estabeleceram na última Assembleia. Os irmãos estão dispostos, em obediência a Deus, a ser instrumento também, né, da vida da diaconia, através da nossa irmã Cláudia, em atenção àquilo que ela propuser, porque tudo isso será feito para a honra e glória do Senhor, em atenção ao corpo diaconal, em atenção àquele que é o carente e necessitado. Os irmãos estão dispostos a ajudá-la em oração, em apoio, dando as mãos, e em atenção também àquilo que ela propuser no ofício da diaconia. Todos que estiverem de acordo, por favor, levantem a sua mão. Sim. Que Deus nos abençoe e nos permita ajudar a Cláudia. Deus abençoe, Cláudia. Receba, portanto, a nossa destra de companhia. Que Deus esteja sempre com você. Deus abençoe, viu? Receba os cumprimentos dos presbíteros.